Olá, alunos. Bom dia para quem está assistindo pela manhã, boa tarde e uma boa noite para quem está assistindo nesses 3 horários aí. Sejam bem-vindos para mais uma unidade, né? A unidade 6, onde a gente vai falar, continuar falando sobre a Europa, né? Que é a continuidade da unidade 5, foi sobre a Europa, os aspectos físicos, geográficos. Vamos agora falar um pouco da União Europeia, mais abrangendo a parte econômica, né? E quero desejar a vocês uns bons estudos. Peço que vocês, essas 2 unidades, ela é bem extensa. Então, eu espero que vocês leiam com bastante calma. Uma vez não é suficiente para que vocês leiam a apostila e assistam às aulas, para que tenham maior compreensão do conteúdo. Nesta unidade 6, a gente vai identificar aqui os países que acompanham a União Europeia, reconhecer as principais identidades da União Europeia e entender um pouco da crise migratória, né? Vamos focar mais aqui na parte econômica, porque também é uma unidade bem extensa, mas que vocês possam assimilar ao máximo. Então, o que é que a gente tem de conhecimento da União Europeia? A gente viu a parte física, a parte geográfica, né? As características da hidrografia, o relevo, o clima, vegetação. A gente também viu que na parte econômica a gente tem ali o parque industrial, né? Devido à quantidade de portos, desenvolvimento econômico veio surgir ali no território, a proximidade, a localização dele, a proximidade com o mar veio influenciar nesse desenvolvimento, ok? Então, a gente vai ter aqui a União Europeia, que foi um bloco econômico, um dos principais e mais importantes do mundo, né, que vem reunir a maioria são países, todos os países são países europeus, com um só objetivo, né? O sonho principal da União Europeia era a harmonia, a cooperação e a união entre os países membros. Esse era o sonho principal quando veio discutir sobre esse bloco, e levou um tempo, um processo bastante longo, vamos dizer assim, porque alguns países vieram, né, a aderir à moeda única, que é o euro, bastante tarde, lá depois dos anos 90, né? Então, são compostos por 28 países membros, todos eles são europeus, com uma moeda única, que é o euro. Os fatores que veio fundar este bloco econômico foi a junção dos países que estavam em discussão, os enfraquecidos da Segunda Guerra Mundial, junto com os que tinham passado ali as discussões com as ideologias do socialismo e do capitalismo vindos da Guerra Fria. Então, eles juntaram forças e num objetivo comum, que era a união, harmonia e cooperação dos países membros, fundaram aí a União Europeia. Esta é composta por vários acordos, certo? Acordos de transações basicamente econômicas, certo? E aqui ele mostra os 4 tipos básicos, né, peculiares do bloco, que seria a zona livre, a zona de livre comércio, a união aduaneira, o mercado comum, a união econômica e monetária. Eu vou acrescentar mais aqui, que seria também, eles tinham o objetivo de proporcionar a união, a paz, o equilíbrio e a harmonia, tanto no contexto político quanto no contexto econômico também.
visava também as características, né, que veio implementar com esse bloco. São áreas industriais, como a gente viu na unidade 5, onde é estabelecido ali no sistema econômico um parque industrial. As relações comerciais são com países ricos e democráticos, países que são vários tratados que completam esse bloco econômico, certo? Fundados com a integração política e econômica também, né? Então, também tem a intenção de reduzir as desigualdades, tanto na sociedade quanto na economia, fomentar também, um dos objetivos é fomentar o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos, ok? Os objetivos, que era o mercado financeiro, visava o mercado financeiro, deixa eu passar aqui, né? A economia, o desenvolvimento social e econômico dos países membros, o aumento da qualidade de vida, de saúde, do trabalho desses países, apresenta também os países com altos índices de IDH e PIB, ok? Aqui a gente tem no slide 3 o contexto da União Europeia. Então, consiste num bloco econômico, político e social, como eu já falei, 28 países membros, né? Cada um com um objetivo só. Aqui são, no slide 4, os tratados que compõem a União Europeia, que são vários, né? Que configura na integração política, é a base deles. Aqui ele fala da moeda, a moeda única que é o euro, né? É a moeda única da União Europeia, e com esse sistema aqui, aqui os países membros da União Europeia são os 19 maiores de economia mundial, que faz parte do G20, e também os países que participam também do G8, ok? Aí ele fala aqui da moeda única, né, que veio o tratado, foi dia 1º de janeiro de 2002, do ano de 1991. O tratado foi criado em 1991, mas entrou em vigor em 2002. Como eu falei, né, foi criado o tratado depois dos anos 90, mas só consolidou mesmo em 2022, por conta que alguns países foram os últimos a aderir à moeda, o euro, certo? Então, aí os últimos a aceitar a moeda, né, foi o Reino Unido, a Suécia e a Dinamarca, que tiveram que substituir. Surgiu também o banco, que veio para manter o controle, né, com o objetivo de combater a inflação e administrar as áreas econômicas de todos os países membros, certo? Aí aqui eu já citei para vocês os objetivos do bloco, que nós temos algumas curiosidades, né? Apresenta lenta recuperação econômica, o PIB da União apresenta alta de 1,6 do ano de 2015. Em março de 2016, havia 5 países candidatos a fazer parte da União Europeia, né? A Macedônia, Montenegro, a Sérvia, a Turquia, a Albânia, ok? Alguns países que entraram depois foi a Croácia, foi o último país a entrar. Aqui vamos falar da crise, no slide 10, ele cita, no plano econômico mundial, no ano de 2008, foi marcado pela crise econômica da União Europeia, em função da globalização econômica que vivemos na atualidade. A crise se espalhou pelos 4 cantos do mundo, derrubando o índice de bolsa de valores e criando um clima de pessimismo na esfera econômica mundial. O que acontece é que alguns países não conseguem acompanhar, né, devido à inflação, não conseguem acompanhar o crescimento econômico de alguns países. Por quê? Aqui são países
ricos, né? Então, causas da crise: endividamento público elevado, principalmente de países como a Grécia, Portugal, Espanha, Itália e Irlanda. Falta de coordenação política da União para resolver questões de endividamento. Então, eles têm que intervir de uma forma que venha amenizar, né, esse endividamento, porque senão essa crise ela vai se expandir de proporção grande, né? Então, aqui a gente tem as consequências da crise, a escassez do crédito, o aumento do desemprego, tudo isso aqui você já conhece porque o nosso país passa por isso, né? Então, assim, essa questão de crise a gente já tem uma vivência por muito tempo. Ações da União Europeia para enfrentar a crise. Então, a maior participação do FMI, que é o Fundo Monetário, e do Banco Central Europeu nas ações de enfrentar a crise. Então, são feitas empréstimos, né, das nações que estão passando por essas crises ao FMI e ao Banco Central, para ajudar a sair dessa crise monetária. Aqui é o sistema, a administração, né, da União Europeia, que é bastante consolidada. Aqui a sede do Banco Central Europeu fica na Alemanha, na cidade de Frankfurt. Aqui a gente passa pelas crises migratórias da Europa, que tem se acentuado bastante, e a crise também conhecida como crise migratória no Mediterrâneo, que é onde mais ocorre essa crise dos refugiados da Europa. Como denomina-se a crise situada humanitária vivida pelas centenas de milhares de refugiados oriundos da África e do Oriente Médio. Então, todo o território sul da Europa tem esse percentual elevado de imigração, tá? E esse fluxo migratório tem aumentado bastante nos últimos anos, ok? As causas. Entre 2007 e 2011, um grande número de imigrantes ilegais provenientes do Oriente Médio e da África cruzam a fronteira entre a Turquia e a Grécia, levando a Grécia a atualizar os controles nas fronteiras. Alguns países já estão fechando por causa desse desequilíbrio migratório, tá? Então, eles não por mares, né, tentando de qualquer forma sair do caos de onde eles estão, certo? Deixa eu ver mais outras coisas que aqui as rotas, né? Aqui são os imigrantes que estão saindo de seus territórios. O Serviço Naval Irlandês resgata imigrantes de um barco superlotado como parte da Operação Tritão, ocorrida em julho de 2015. Imigrantes na fronteira da Grécia com a Macedônia, próxima à cidade do Oriente ali. As rotas mais utilizadas dessa imigração é a ocidental africana, Mediterrâneo ocidental, a rota mesmo do Mediterrâneo, circular da Albânia para a Grécia, dos Balcãs ocidentais, da Grécia pela Macedônia e da Sérvia para a Hungria. A rota do Mediterrâneo oriental e as fronteiras orientais. Ali também essa questão no território oriental é devido ao caos que eles vivem ali no território, né? Por questões políticas, então eles terminam querendo sair do seu território, fugir. Aqui as outras. O aumento do fluxo contínuo levou a Hungria a fechar a fronteira com a Sérvia, ao mesmo tempo que construiu uma segunda barreira na sua fronteira com a Croácia. Então, assim, alguns países estão fortalecendo as suas fronteiras para ter um barramento ali nessas migrações. Aí, com a fronteira fechada entre Sérvia e Hungria, a Croácia tornou-se a rota mais utilizada para que os que pretendem chegar ao centro e norte da Europa.
O crescente fluxo de imigrantes levou a Eslovênia a barrar comboios vindos da vizinha Croácia. Então, o objetivo que eles querem chegar é na Europa Central. Ok? Aqui alguns conflitos que existem nos territórios que levam a essas migrações. Muitas são as situações que tivemos as oportunidades de conhecer e refletir. Em pleno século XXI, vivemos uma crise imensa de valores, pessoas explorando a situação crítica de outros seres humanos e buscando lucros exorbitantes. São tantas dificuldades que os migrantes passam que talvez não sejamos sequer capazes de imaginá-las. Então, grandes são as dificuldades que eles passam. Sair do seu território já não é uma situação fácil, né? E viver em outro território que não somos nacionais dele. Aqui eu vou realizar essa atividade com vocês, trabalhando aí no quesito primeiro da unidade 6. A Europa possui o maior e mais dinâmico bloco econômico regional do planeta. Ele é considerado uma união econômica e monetária, onde além da eliminação das tarifas alfandegárias, é permitida a livre circulação de capitais, serviços e pessoas no interior do bloco. De livre circulação, ok? Outra característica importante desse bloco é a adoção da moeda única entre os países integrantes, que seria a moeda marca alternativa que corresponde a esse bloco. A moeda seria, deixa eu colocar aqui para vocês, para que vocês não venham esquecer. Cadê aqui a parte, a moeda única? Cadê? Moeda. Opa. A moeda única é o euro e a alternativa do número 1 é a letra C, União Europeia, ok? Porque teve um probleminha aqui que ela já passou para o slide seguinte e não está me dando a opção de voltar. Então, nós vamos, o primeiro é a letra C, ok? E a moeda que eu ia colocar lá para vocês é o euro. Segundo, a Turquia, um dos países candidatos a integrar a União Europeia, tem dividido opiniões quanto ao seu ingresso no bloco. Dentre as potências que dificultam sua entrada, destaca-se a posição geográfica que o país ocupa quanto à nação cristã no combate ao terrorismo e ao fundamentalismo. Então, essa alternativa aqui, vamos analisar cada uma para ver qual é a alternativa correta. 2. O tratamento diferenciado que o país ainda faz com os homens e mulheres. 3. A prática de violação dos direitos humanos ainda presente no país, sobretudo contra os curdos. 4. A instabilidade econômica que o país ainda não conseguiu solucionar. Então, ele quer saber só as assertivas corretas. Então, seria a letra D. Marcar aqui a letra D, onde 2 estaria correto, 3 estaria correto e 4 também estaria correto. A única que está errada é a opção 1, ok? Terceiro. O União Europeia criará sistema unificado de eletricidade em 2015, com geração regional. O bloco soma prejuízo de 5,4 bilhões. Integração seria uma forma de ganhar sinergias. O texto acima revela uma importante etapa da integração dos países europeus através da União Europeia. Tal integração é considerada importante, pois, letra A, há uma preocupação
presente em toda a Europa sobre o desmembramento econômico do continente, né? É uma forma de precaver diante da iminente ameaça de invasão militar dos Estados Unidos. Letra C. Poderá tornar a Europa novamente o principal centro econômico e político do mundo. D. Será uma estratégia de combater os avanços desenfreados da globalização sobre a Europa. Então, aqui ficou a letra A, tá? Quarto, oficialmente a União Europeia foi constituída em 1º de janeiro de 1900. Deixa eu olhar aqui no meu outro computador, que aqui não dá para ver. Ok? Em 93, em substituição à Comunidade Econômica Europeia, pelo letra A, ok? Próximo, quinto, desde 1º de janeiro de 2002, o euro, a nova moeda comum europeia, deixou de ser virtual para tornar-se realidade. Na maior troca monetária já realizada na história, o euro substituiu 12 moedas, que foram os países que foram aderindo ao sistema, tornando-se um meio de pagamento oficial daqueles países. Isso significa que, passando o período de dupla circulação, 12 moedas europeias deixaram de existir. E é o caso, por exemplo, do marco alemão, uma das moedas mais estáveis do mundo, assim como da dracma grega, cujo nome tem suas origens do século VI a.C. Entre as consequências da criação do euro, podemos citar: item 1. O alinhamento dos preços das mercadorias e serviços entre os países. Isso ocorre? Sim. Dinamização das relações econômicas e empresariais no mercado financeiro. Sim. Derrubada gradativa das fronteiras entre os países que adotaram a nova moeda. Fim das dívidas externas desses países com o FMI. Não. Então, seria a letra alternativa certa. Espera aí. Um momento. Seria a alternativa 1 certo e 2 certo. Aqui o 3 errado e o 4 também. Ok? Então, seria a letra A. Sexto e último. Sexto e último. A União Europeia é formada por 27 países que foram aderindo aos poucos aos países fundadores: Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Holanda. Essa organização tem por objetivo propiciar a cooperação econômica e política dos seus membros. Analise as afirmativas que apresentam os objetivos da União Europeia. Vimos vários objetivos, né? Aqui eu acho que pode estar alguns. Integrar as políticas relativas aos sistemas judiciários e aos impostos sobre importação e exportação. Aperfeiçoar as condições de livre comércio entre os países membros. Reduzir as desigualdades sociais e econômicas entre as regiões. Fomentar o desenvolvimento econômico dos países em fase de crescimento. Certo, que são os subdesenvolvidos. Então, todas aqui estariam certas, ok? Galera, aqui seria a alternativa
Todas as afirmativas estão certas. Eu espero que vocês tenham aproveitado ao máximo, que venham com possíveis dúvidas. Na nossa revisão a gente vai tentar abranger mais coisas, né, que a gente não conseguiu trabalhar aqui porque é bem corrido, mas que vocês tenham um bom aproveitamento. Não deixe de ler a apostila mais de uma vez, realizar todas as atividades. Espero que vocês tenham aprendido aí um pouco comigo. Agradeço aí a presença de todos que possam assistir, o tempo oportuno de cada um. Boa sorte!